e podemos louvar ao Senhor com alegria. Amém. Tudo o que tem fogo louva ao Senhor. E nesta manhã vamos declarar, com Ele somos mais que vencedores. Amém. Ele é aquele que nos ama. Amém. E com Ele podemos ser mais que vencedores. O Senhor, Ele é forte. Aleluia. E nós o louvamos nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, por ti meus olhos se abrem. Me fizeste livre, eu vivo pela fé. Nada é impossível, por ti tudo é possível. Tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, por ti meus olhos se abrem. Me fizeste livre, eu vivo pela fé. Nada é impossível. Aleluia, aleluia, nada é impossível. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, aleluia. Não vou viver pelo meu olhar, não vou viver pelo meu sentir. Na verdade, eu sei que estás sempre aqui. Eu sei que podes tudo mudar. Por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, por ti meus olhos se abrem. Me fizeste livre, eu vivo pela fé. Nada é impossível, aleluia. E vamos dizer mais uma vez, eu não vou viver pelo meu olhar, não vou viver pelo meu sentir. Nós não andamos pela vista, andamos por fé, amém, aleluia. Não vou viver pelo meu olhar, não vou viver pelo meu sentir. Na verdade, eu sei que estás sempre em mim. Eu sei que podes tudo mudar. Por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, por ti meus olhos se abrem. Me fizeste livre, eu vivo pela fé. Nada é impossível, aleluia. E vamos declarar, creio sim, creio em ti, Jesus, aleluia. Nós acreditamos nele, aleluia. Vamos dizer juntos, eu creio sim, creio em ti, Jesus. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim em ti. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim em ti. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim em ti. Eu creio, creio sim, creio sim, creio sim, creio sim em ti. Por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, por ti meus olhos se abrem. Me fizeste livre, eu vivo pela fé. Nada é impossível, por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, por ti meus olhos se abrem. Me fizeste livre, vivo pela fé. Nada é impossível.
nada é impossível. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Não há nada impossível ao nosso Deus. Amém. Nada é impossível. Ao seu agir, ao seu mover, nada é impossível. E nós podemos confiar neste Senhor maravilhoso. Aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Às vezes não vemos saídas, mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Amém? O salmista dizia: leva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa visão, às vezes nós não vemos, mas o Senhor conhece todas as coisas. Amém? E Ele tem a nossa vida nas suas mãos. E essa é a nossa confiança. Amém? O maior eu sou, o grande. Ele tem a nossa vida nas suas mãos fortes. Aleluia. Aleluia. Leva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, senão da tua forte mão. Pai, grande é o teu poder, sentado no alto trono estás, no mundo és tu minha porção. Descansarei em ti, confiarei no teu amor. Sei que tens o melhor para mim, a tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Aleluia. E levo os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, senão da tua forte mão. Meu Pai, grande é o teu poder, sentado no alto trono estás, no mundo és tu minha porção. Descansarei em ti, confiarei no teu amor. Sei que tens o melhor para mim, a tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Aleluia, descansamos em ti, Senhor. Aleluia. Minha vida entrego em tuas mãos, descansarei em tua provisão. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba,
A tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar. Eu sei que tens, aleluia. Sei que tens o melhor para mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Aleluia, aleluia. Queremos, tu és o aleluia. Obrigada, Deus. Tu és o Deus desta terra. Aleluia. Tu és o Rei deste povo. Sim, tu és, Senhor. És o Senhor da nação. Aleluia. Tu és a luz deste mundo. Esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus desta terra. Tu és o Rei deste povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo. Esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, Deus, aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. E grandes coisas, aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Nós queremos que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Ninguém é como o nosso Deus.
acontecer neste lugar. Eu creio que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Nós queremos, Jesus, que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Na nossa vida, que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Nós queremos, Jesus. Nós queremos, Senhor, aleluia. Não há, Senhor, como Tu, aleluia. Nós Te louvamos, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que Tu tens coisas grandes para fazer neste lugar, Senhor. Para fazer nas nossas vidas, Senhor. Continua a operar, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, por tudo o que já tens feito, Senhor. E nós nos alegramos por aquilo que ainda irás fazer neste tempo. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Oh, Deus, nesta manhã, Senhor, declaramos, Senhor, confiamos em Ti, Senhor, com todas as nossas forças. Muito obrigada, Senhor, porque Tu irás fazer coisas grandes. Usa as nossas vidas nas Tuas mãos. Deus, usa-nos como parte também deste processo, Senhor. Obrigada, Senhor. Tu és um Deus fiel, aleluia. Nós confiamos em Ti, Senhor, aleluia. Confiamos em Ti, Jesus, aleluia. Aleluia, nós confiamos em Ti, Jesus, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. Aleluia. Nós confiamos em Ti, Senhor. Não temos outra além de Ti, Senhor. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, aleluia. Aleluia, Tu estás sempre conosco, aleluia. Aleluia. Do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. Aleluia.
aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor, aleluia. Confiamos em ti, Senhor, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, até o dia da tua vinda, Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor, aleluia. Santo, santo, santo és, Senhor, aleluia. Glória, glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Santo, santo és, Senhor, aleluia. Nós entregamos tudo a ti, Senhor, aleluia. Oh, Cristo, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus, vai Jesus, vai Jesus, aleluia, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E o Espírito clama, vem Jesus, vem Jesus. A igreja clama, vem, aleluia. A tua noiva te anseia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a tua noiva clama, vem Jesus, vem Jesus. Aleluia, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Porque os títulos que eu tinha não são assim muito bonitos. Então o primeiro título que eu escolhi foi Os Mortos Vivos. Mortos vivos. Não havia um título mais bonito. E depois pensei, crucificados. Não tinha outro título. Eu acho que os mortos vivos, nós somos mortos para alguma coisa e vivemos agora uma nova vida. Amém? E o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu vou ler novamente. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E eu gostava nesta manhã de termos aqui 2 pontos. O que é estar crucificado com Cristo? O que é isto de estar crucificado com Cristo? E como é que Cristo vive em nós? Não é só estamos mortos, crucificados com Cristo, mas Cristo vive em nós. O que é que isto significa? Mas vamos orar ao Senhor. Deus, nesta manhã, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Deus, porque ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Te peço, Senhor, que agora tu possas, Senhor, abençoar, Senhor, dirigir, ajudar-nos em todas as coisas, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Ontem estivemos a ver um filme com os nossos jovens e houve uma parte do filme que eu não me lembrava, mas quando estava a ver, pensei na minha mensagem de hoje, que era de um criminoso que chamava-se
criminal, um nome bem, não é? Um nome bem pacífico, criminal com capa, certo? Criminal. E aquele criminoso estava no hospital e alguém lhe foi perguntar, a polícia andava à procura dele, e chegaram perto dele e perguntaram-lhe: és o criminal? Estamos à tua procura, tu és o criminal? E ele disse: eu era, mas já não sou mais. Não foi o que ele respondeu? Eu era, mas já não sou mais. E isto fez-me lembrar uma história que eu li há uns anos atrás do Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona. Eu estudei, fiz um trabalho no Instituto Bíblico sobre este homem e houve uma coisa que me chamou a atenção e agora fui pesquisar para ver se encontrava aquela história, porque foi alguma coisa que me lembrei, mas conta a história que ele uma vez, ele após se converter e após viver uma vida com Cristo, fez muita coisa estranha, não é? Foi através dele que começou a vida nos mosteiros. Pronto, quem for pesquisar foi alguém que estava a começar, começou bem, depois terminou mal, mas conta a história que ele um dia, ao caminhar na rua, houve uma mulher com quem ele tinha tido uma relação de infidelidade, uma relação de adultério, e aquela mulher o reconheceu na rua e chamou por ele: Agostinho, és tu? E ele disse: eu sou, ou melhor, eu era, mas já não sou o mesmo, já não sou o Agostinho. Eu era o Agostinho, mas já não sou o mesmo. Eu já não sou o Agostinho, esse Agostinho eu já não sou. E ele estava a tentar fugir desta mortos-vivos, não é? Há alguma coisa, e eu enquanto estava a ler, eu estava a pensar o que é que levou Jesus à cruz. Este versículo, o apóstolo Paulo ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. O que é que levou Jesus à cruz? Cruz fala-nos de quê? De morte, de pecado. Mas Jesus não tinha pecado. Foi o nosso pecado que o levou à cruz, certo? Foi o nosso pecado. Então eu quero que nós pensemos que sempre que falamos de crucificação, sempre que falamos de morte, está associado a pecado. E quando nós lemos este versículo, eu já estou crucificado com Cristo, e nós podemos ver o que é que significa estar crucificado com Cristo, e há várias coisas que têm que ficar crucificadas, mas o primeiro processo, esta primeira etapa desta crucificação fala-nos de morte. Nós temos que morrer. Há alguma coisa que tem que morrer na nossa vida. Nós falamos muitas vezes do novo nascimento, nós falamos de que a importância de nascer de novo, nós marcamos na nossa agenda, no nosso calendário, nos nossos dias. Eu, por acaso, tenho presente que o dia que eu nasci de novo foi no dia 11 de janeiro, não me lembro qual foi o ano, está bem? Mas sei que foi tenho que perguntar a alguém que casou no dia anterior, e nós estivemos no culto no dia a seguir, estava lá o pastor Lourenço, lembro-me presentemente que tinha ido a um casamento no dia anterior, era uma miúda, e casou a filha do pastor no dia anterior, e nós no dia a seguir tivemos um culto especial. E eu estava lá e eu nasci de novo naquele dia. Não é? E a ideia do 11 de janeiro é porque foi a seguir ao casamento dela. Está bem? Senão também não... Mas nós sabemos exatamente o dia em que nós nascemos de novo. Mas quando nós nascemos de novo, houve uma morte também. O que o apóstolo Paulo está a dizer é: eu já estou crucificado com Cristo e agora vivo uma nova vida. Então, quando nós falamos de pecado, tem que haver forçosamente uma morte. Não é? E morte leva-nos a pensar numa palavra muito importante que o Senhor falou tantas vezes: arrependei-vos e convertei-vos. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há novo nascimento. E eu estava a compartilhar ontem com o Gabriel que isto levou-me para outro tema. Já depois de ter colocado a minha mensagem toda em ordem, eu comecei a pensar nisto, o que está na origem de estarmos crucificados com Cristo. E tem que estar o arrependimento. Mas o que é este arrependimento? A palavra grega para o arrependimento é uma palavra metanoia. Podem repetir comigo? Metanoia. Não é paranoia, é metanoia. Metanoia. O que é que isto significa? Este arrependimento não é apenas o chorar de tristeza quando alguma coisa corre mal. Esta metanoia vai um bocadinho mais longe. Este arrependimento leva a uma mudança profunda na nossa forma de pensar, na nossa mentalidade. Quando o Senhor dizia arrependei-vos e convertei-vos, Ele estava a dizer metanoiem-se e mudem de vida.
Tem que haver uma mudança profunda na nossa forma de pensar, na nossa forma de estarmos a raciocinar. Não é? Metanoia é uma radical mudança de mentalidade. É uma constatação de uma realidade diferente para a nossa vida. Quando nós nos arrependemos, este arrependimento leva a uma mudança. E nós encontramos algumas pessoas na Palavra de Deus a se arrependerem e a deixarem os seus caminhos e a mudarem completamente. Não é? O primeiro exemplo que me veio à minha mente é Zaqueu. Toda a gente conhece a história de Zaqueu. Aquele homem, quando experimentou esta metanoia na vida dele, ele mudou completamente a sua mentalidade. Pedro, quando diz que ele chorou amargamente, eu acredito que Pedro, ele experimentou naquele momento o novo nascimento. E agora começa, mas será que ele, quando era discípulo de Jesus, já não era novo nascido? Eu sei que Pedro teve ali um processo. E o Senhor Jesus disse, e tu, quando converteres, confirma os teus irmãos. Há uma metanoia, um arrependimento profundo que levou a uma mudança de mentalidade. E nós temos que experimentar isto na nossa vida se nós queremos avançar. Quando nós dizemos, já estou crucificado com Cristo, então há coisas na nossa vida que nós temos mesmo que deixar para trás. Há coisas na nossa vida que nós temos mesmo que abandonar. O que é que significa estar crucificado com Cristo? O que é estar crucificado com Cristo? Então, o que é estar crucificado com Cristo? Primeiro, morrer para nós mesmos. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 8, eu convido os irmãos a abrirem. Paulo, ele dizia assim, ainda que eu também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E aqui ele começa a despejar a sua bagagem, não é? Aquilo que ele tem. Ele diz, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, como porcaria, para que possa ganhar a Cristo. Amém? E o apóstolo Paulo ele estava a dizer, aquilo que era para mim ganho, eu reputei perda para Cristo. Então este estar crucificado com Cristo quer dizer que nós temos que nos negar o nós mesmos, negarmos a nós mesmos, as nossas insígnias, aquilo que nós pensamos ser a nossa segurança, aquilo que nós confiamos mais do que o Senhor. E sabem que muitas vezes nós confiamos mais nas nossas próprias qualidades do que aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Quando nós mudamos de campo, e nós já mudamos, não mudamos muitas vezes, não é? Esta foi a 4ª mudança que nós... Primeira, segunda, terceira, 4ª mudança que nós tivemos. Não mudamos assim muitas vezes. Mas quando nós chegamos a um novo campo, nós muitas vezes vamos com o nosso... naquele lugar resultou assim, aqui também vai resultar assim. Não, eu tenho que experimentar a metanoia também nisto, não é? De não... tenho que mudar a minha mentalidade. Há alguma coisa que tem que ser diferente. Não é aquilo que eu consigo, não é aquilo que eu sei, mas é aquilo que o Senhor tem como propósito para este lugar. Aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar. Os irmãos percebem que o Senhor nos ajuda cada dia a nós podermos olhar para o Senhor, negarmos a nós mesmos. Quando dizemos, eu já estou crucificado com Cristo, quer dizer que tudo aquilo que faz parte da minha vida, ela está crucificada com o Senhor. Amém? Ela está crucificada. Mas também não é apenas estas coisas. Não é apenas as nossas insígnias ou aquilo que nós sabemos fazer que tem que estar crucificado. Vai um bocadinho mais longe. E o apóstolo Paulo diz, os nossos sofrimentos também já estão lá na cruz, não é? E Paulo ele começa a dizer, a aprender o que é que a sua graça, é a sua graça que nos basta. Amém? Porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Diz lá em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo... Eu convido os irmãos a abrirem, por favor, 2 de Coríntios, capítulo 11... Eu gosto de Paulo. Paulo faz umas listas muito grandes, não é? Ele faz a lista da sua bagagem e ele faz a lista também das coisas que ele também tem e em que ele podia se gabar por ter sido talvez o mais sofredor de todos. Mas 2 de Coríntios, capítulo 11... E ele começa a dizer assim, no versículo 18 diz assim, pois que muitos se gloriam segundo a carne, então eu também me vou gloriar, não é? E Paulo começa aqui... Porque se vós, sendo, versículo 19, porque sendo vós insensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo como se nós fôssemos fracos.
Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, diz ele, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1, 199 açoites, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. E nós, se calhar, pensamos, como o apóstolo Paulo estava aqui a fazer esta lista, nós pensamos, isto é estar crucificado com Cristo. Mas vai mais além do que isto também. Ainda não é isto que é estar crucificado com Cristo. Esta parte também já morreu nele. O nosso sofrimento, aquilo que nós passamos, as nossas dificuldades, e nós às vezes usamos o versículo já estou crucificado com Cristo para dar lugar ao nosso sofrimento e para dar expressão à nossa dor. Oh irmãos, mas não é isto. Não é isto, é uma mudança de mentalidade. É nós percebermos que ainda que passemos por estas dificuldades, é a sua graça que nos basta. É a sua graça que nos basta, é a sua força que nos basta, não é a nossa fraqueza, mas é a sua graça em nós, é a sua força a cada dia, é o seu poder em nós, é a sua glória em nós, amém? Então morrer também é nós estarmos crucificados, crucificar também o nosso sofrimento, amém? Crucificar as nossas dores, essa parte de nós. Por fim, nós também devemos morrer para o pecado, não é? E vocês agora dizem, mas se nós nascemos de novo, ninguém vive no pecado. Pois não, mas muitas vezes nós fazemos este papel de nós que já estamos mortos para o pecado. E o apóstolo Paulo dizia isto lá em Romanos capítulo 6, versículo 2. Como é que nós que estamos mortos para o pecado, como é que vamos viver ainda nele? Se nós estamos mortos para o pecado, como é que nós poderemos viver nele? Amém? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Sabem que a igreja neste tempo, e nós estávamos a orar pelos jovens, estávamos a ouvir os jovens, e nós temos uma geração, uma juventude que está a ser bombardeada com princípios, com valores que são completamente fora dos nossos. Completamente, não é? E nós às vezes queremos dizer assim, olha, a igreja continua a ter uma voz de valores. Oh, irmãos, a igreja tem que continuar a ter uma voz de valores, daquilo que é permitido, daquilo que não é permitido, aquilo que é bom para a nossa vida e aquilo que não é bom para a nossa vida. Nós não vamos na onda, nós não vamos atrás, nós não andamos porque vemos os outros andar. Aquilo que era pecado continua a ser pecado. É verdade que os tempos mudaram, é verdade que as coisas evoluíram. Oh, irmãos, mas o pecado continua a ser pecado. Não é? E eu costumo dizer que nós não temos pecado, pecadinho e pecadão. E nós às vezes ficamos felizes porque, olha, nós não andamos, se calhar não andamos em pecados crassos, não é? Mas o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, e nós vamos abrir Gálatas capítulo 5, ele faz uma lista bem grande de pecados, não é? Diz que o pecado ele não deve reinar em nosso corpo mortal para obedecermos, ou para apresentarmos, ou para vivermos segundo as suas concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24, vamos lá abrir, por favor. Manusear um bocadinho a Bíblia. Gálatas 5 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que é que vocês entendem por esta palavra concupiscência? O que é concupiscência? Okay? É a nossa inclinação para aquilo que desagrada a Deus. Concupiscência é o nosso desejo interno para aquilo que desagrada a Deus. É a nossa vontade de fazer aquilo que desagrada a Deus. E todos nós temos concupiscências. Agora o que é que nós temos que fazer? É não andar segundo a nossa concupiscência. Há um hino muito, muito bonito que nós costumamos cantar: tentado não cedas, porque ceder é pecar. Não é? Todos nós temos concupiscências, mas nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Diz que aqueles que são de Cristo, eles crucificam a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Jovens, isto é para vocês também.
E nós pensamos, mas os jovens também têm que aprender também este caminho de santidade. Amém? No capítulo, um bocadinho mais atrás, no versículo 19, capítulo 5, versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, e depois tem aqui os pecados crassos, não é? Aqueles pecados morais, e que nós ficamos logo arrepiados, e nós às vezes pensamos, ok, estes pecados são graves, mas todos os pecados são graves, não é? Prostituição, impureza, sensualidade ou lascívia, mas e depois também fala em idolatria, colocar coisas no lugar de Deus, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, nós não nos podemos escudar atrás do, ok, mas eu não sou perfeito, ok, mas eu vou ceder. Não, irmãos, nós vivemos para agradar a Deus. Diz que o pecado não deve reinar nas nossas vidas. Amém? O pecado não deve ter lugar. Diz que se nós já estamos com Cristo, nós já estamos crucificados com Cristo. Amém? A nossa vida, como é que nós que estamos mortos podemos continuar a viver em pecado? Não podemos. O pecado não pode ter lugar na nossa vida. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar a sondar a nossa vida e a cada dia. Isto é um trabalho diário. Amém? Que o Senhor nos ajude de arrependimento, de metanoia. A gente pensamos, ok, o arrependimento tem a ver com a nossa conversão. Sim, essa foi a primeira vez, mas diariamente que o Senhor nos leve a arrepender daquilo que desagrada ao Senhor e a viver uma vida consagrada a Deus, a viver aquilo que o Senhor quer para que nós vivamos. A igreja tem que despertar para este tempo, para vivermos uma vida de santidade diante do Senhor. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar a viver esta vida. Então, como é que Cristo pode viver em nós? Diz lá, podes abrir, por favor, outra vez, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz, já estou crucificado com Cristo e agora vivo. Não mais eu, mas é Ele que vive em mim. Então como é que Ele pode viver em nós? Como é que Cristo vive em nós? Amém? Que Ele possa crescer na nossa vida. João Batista, ele dizia que Ele cresça e eu possa diminuir. Então que o Senhor Jesus, Ele possa viver através de nós. Amém? Diz que quando nós aceitamos o Senhor, quando nós nascemos de novo, há uma coisa que é soprada em nós. Amém? Diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Creio que foi numa reunião de mulheres que nós tivemos com a Sónia Canhoto e ela usou uma expressão lindíssima, não é? Sobre o ruá de Deus. As irmãs que estiveram lá naquele dia devem-se lembrar disto. Mas ela estava a dizer que no início, não é? Em que a terra era sem forma e vazia, diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a terra, não é? Pairava. E diz que quando Deus criou o homem, diz que Ele soprou nas suas narinas, não é? O espírito de vida, aquele ruá, aquele fôlego de vida. E diz que o homem foi feito alma vivente. E eu quero-vos dizer que é esse espírito. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos, quando nós nos voltamos para o Senhor, esse espírito é inflado nos nossos pulmões. Amém? Esse Espírito vive em nós, habita em nós. É a presença de Cristo, pelo seu Espírito, que habita dentro de nós. Oh, irmãos, o Espírito Santo está em nós para nos ajudar a cada dia. E Ele quer viver em nós. Amém? Ele quer estar em nós. Ele quer agir através de nós. Ontem, no filme que os jovens estiveram a ver, o pregador, ele tinha a cruz por causa de uma experiência que ele teve, e ele dizia, será que nós acreditamos mesmo naquilo que o Senhor fez por nós? Será que nós acreditamos mesmo que Ele passa a viver em nós? Se Ele morreu por nós, se nós temos uma nova vida, então nós temos que viver vidas que justifiquem, percebem? Vidas que agradem a Deus a cada dia de consagração. E é a cada dia, todos nós. Amém? Em Romanos fala exatamente disto, não é? Do sopro de vida, em Romanos capítulo 8, amém? No versículo, mas os que são segundo o Espírito, eles vivem e eles inclinam-se para as coisas do Espírito. Se nós queremos que o Espírito de Deus vive em nós, que Cristo vive em nós, se nós queremos realmente continuar crucificados para o pecado, para aquilo que desagrada a Deus, crucificados para a nossa natureza, para o nosso eu, para as nossas paixões, para as nossas concupiscências, crucificado para aquilo que nós às vezes usamos como escudo, até para falhar. O apóstolo Paulo, no meio daquela tragédia toda, ele podia dizer, olha, eu já sofri tanto. E ele estava a dizer, eu falo como insensato. Se vocês já sofreram, eu sofri mais do que vocês todos. E realmente Paulo ganhava-os a todos. Vocês já viram a lista que ele fez. Ele ganhava-os a todos. Mas ele dizia, olha, mas isto não tem nada a ver.
quando nós precisamos é da graça do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Todos nós necessitamos desesperadamente da graça de Deus. Amém? Da graça de Deus. Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Em Gálatas 5, 22 a 25 diz assim: se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Então quando nós nascemos de novo, quando nós vivemos esta nova vida, que nós possamos andar a cada dia, que eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém. Oh, irmãos, e isto traz benefícios fantásticos. Traz benefícios fantásticos. Nós pensamos, mas isto fala-nos de mortes. Se eu perguntasse quem quer morrer, eu estou-me a lembrar, acho que foi o pastor... Já não lembro quem foi o pastor, acho que foi o pastor Zé Carlos, que era lá nosso irmão, já um pastor reformado, e ele dizia que um dia estava a pregar num culto, e ele estava a pregar sobre a Nova Jerusalém, sobre a vida eterna, e eu vi uma irmã ali sentada na primeira fila, e a irmã estava tão animada com a pregação, e ela, oh Senhor, desejamos tanto, oh Senhor, queremos tanto, e ela orou, oh Senhor, queremos tanto ir para a glória, e no final do culto ela dizia, olha pastor, eu estou com um problema de saúde, e eu estou com receio que isto me tire a vida. E eu disse, irmã, mas a tua irmã não estava a dizer a Nova Jerusalém, o céu, a vida eterna. E ela assim, sim, irmão, eu tenho anseio, mas não tem que ser já. Não tem que ser já. Não tem que ser já. E o pastor Zé Carlos estava a dizer isto, porque nós às vezes falamos do céu, é verdade que nós queremos viver. Oh, irmãos, e o Senhor tem vida para nós, e vida com abundância. Mas a nossa carne tem que ficar na cruz. O nosso pecado, o nosso desejo, irmãos, tem que ficar. Não dá para viver em dois caminhos. Não dá para ser carne e peixe, não dá. Os irmãos percebem? Não dá para sermos crentes e vivermos de acordo com o mundo. Não dá. Porque estamos a prejudicar-nos a nós mesmos, estamos a prejudicar a igreja, estamos a prejudicar a nossa vida, estamos a prejudicar a nossa comunhão com Deus, estamos a prejudicar a nossa família. Nós não podemos viver em dois caminhos. Amém? Nós temos que realmente viver esta nova vida com o Senhor, porque isto traz benefícios. Primeiro, nós temos uma nova identidade. Amém? Há uma nova cidadania, há alguma coisa que brota em nós. Amém? Quando nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas. Diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Oh, glória a Deus. Se alguém está... Estava-me a lembrar que ontem aquele criminal, eu era. Respondo por esse nome, mas já não sou eu. Já não sou eu. Mas teve que responder perante a justiça, não é? Mas aquele homem experimentou uma conversão genuína e ele podia dizer, realmente é o meu nome, mas já não sou. Já não sou. Que cada um de nós possa receber esta nova identidade. Eu já fui, mas já não sou. Senhor, eu te agradeço pela nova vida em Ti. Amém? A presença maravilhosa de Deus connosco em todo o tempo, no meio das nossas dificuldades, das nossas tribulações, que o Senhor vai estar sempre connosco. Amém? E são benefícios quando nós vivemos esta nova vida. A paz que nós podemos usufruir no meio das lutas, das provas. Não é? E eu acho que todos nós, se eu vos perguntasse, todos nós já sentiram uma paz maravilhosa quando não havia nada para sentir paz. E o Senhor visita-nos com paz, e o Senhor responde, e o Senhor traz resposta à nossa vida, e o Senhor trabalha. Oh, irmãos, então, olha, não demores a ter este processo de crucificar, amém, o teu eu, e de viver uma nova vida, a vida com Cristo. Viver com coragem e com ousadia, amém, que o Senhor nos possa ajudar, amém, que o Senhor nos possa ajudar a viver esta nova vida. E o apóstolo Paulo, já tiraram, Gálatas 2:20, ele diz assim, a vida que agora vivo, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Amém? Nós não somos obra completa, não somos. Nenhum de nós é obra completa. Nós ainda vamos ter lutas, ainda vamos ter perseguições, ainda temos uma natureza pecaminosa, não é? Ainda temos alguma coisa que compete com a nossa natureza divina. O apóstolo Paulo dizia que era uma luta feroz entre a carne e o espírito. Aquilo que eu quero fazer bem não faço, mas aquilo que eu não queria fazer às vezes faço, não é? Mas que o Senhor nos possa ajudar a andar de acordo com esta natureza divina, amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Mas nós sabemos, amém? O apóstolo Paulo ele diz isso mesmo. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me ama e que se entregou por mim. A nossa segurança, irmãos, está no amor que o Senhor nos tem. Amém? O Senhor ama-nos como ninguém. Amém? Ele ama-nos e Ele deseja fazer esta obra em nós e completar esta obra em nós. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar a cada dia. Faz em mim o teu querer, põe em mim
poder e renova o meu ser. Se faz, Senhor, faz em mim tua vontade, faz em mim o teu querer, põe em mim teu poder e renova o meu ser. Muda-me, Senhor, molda o meu ser. Quero ser o que tu queres, poder-te agradar. Muda-me, muda-me, Senhor, molda o meu ser. Quero ser o que tu queres, poder-te agradar. Em mim tua vontade, faz em mim o teu querer, põe em mim. Aleluia, Senhor, vem fazer, Pai. Aleluia. E renova o meu ser.